É muito interessante quando as pessoas se aproximam e fazem perguntas do tipo: como vencer o sofrimento? Ou como vencer o medo? Como vencer a ansiedade? Observe que nós queremos vencer, não temos ideia de quem é esse que está dentro desta condição de medo, de sofrimento, de ansiedade. Quem é este em ansiedade? Quem é este em medo? Quem é este no sofrimento? Qual é a verdade da vida como ela se mostra aqui, nesse instante? Nós queremos a solução para um problema sem a compreensão daquele que está no problema, daquele que se encontra no problema. O final para todos os problemas, para cada um de nós, é a compreensão do que o problema representa nesse momento. O nosso modelo de pensamento a respeito de como lidar com o problema é sempre a ideia de que esse problema ele é vencido, ele é superado. É possível superar esse problema, vencer esse problema. E a ideia de vencer e superar consiste em algo que você irá fazer para realizar isto depois. Aqui nós temos uma abordagem diferente. Estamos dizendo para você que nesse instante, agora aqui, não depois, o direto contato com a verdade do que é, a ciência do que é, qual é a verdade daquilo que aqui se encontra. Esse problema para nós, esse problema para mim, esse problema para o eu, está na compreensão desse mim, desse eu. Então, esse nós precisa ser compreendido. Este mim precisa ser compreendido. Esse nós que tem o problema. Esse mim que carrega o problema. Esse eu que está vivendo esse problema. Assim, é agora que nos deparamos com a verdade, com o fato, com a realidade do problema. Quando nos deparamos com esse mim, com este centro, com este eu, como nós podemos resolver isso? Tendo uma compreensão do que é esse mim, do que é esse eu, nesse instante. É aqui que temos o problema. E é aqui que lidamos com o problema. Não é depois desse instante, não é depois desse momento. Percebam a beleza disso. O medo, ele está agora aqui. É uma realidade presente nesse instante. Então há esse eu no medo. A ansiedade está presente nesse instante, então há este eu na ansiedade. O sofrimento está presente, então há este eu no sofrimento. Este eu no sofrimento é o sofrimento. Esse sofrimento é o eu. No medo, este eu é o medo. Este medo é o eu. Na ansiedade, este eu é a ansiedade. Esta ansiedade é o eu. Aqui, nesse instante, você não pode separar o eu, que é o sofredor do sofrimento, o eu, que é o medroso do medo, o eu, que é o ansioso da ansiedade. É sempre nesse momento que estamos lidando com a realidade do que é o problema. A nossa ideia é: preciso me livrar. O que farei? O que realizarei? O que preciso fazer? Assim, nós estamos sempre lidando com algo que
se encontra aqui nesse instante a partir de uma ideia, de um idealismo de futuro. Quando lidamos com uma experiência, na experiência, nós não estamos lidando com a possibilidade do tempo. Só estamos lidando com a verdade do momento presente. Só estamos lidando com a realidade deste agora se mostrando. E não há qualquer separação entre este agora e o medo, ou sofrimento, ou ansiedade. Não há nenhuma separação entre este eu e a ansiedade, o medo ou o sofrimento. Assim, o eu é o sofrimento, é a experiência, e isso está aqui agora. É possível eliminarmos esta separação entre o pensador e o pensamento? Porque não há nenhuma separação. Quando o pensamento está, o pensador também está. Eliminarmos esta separação, porque se há sofrimento, o sofredor está presente. É possível eliminarmos a separação entre o medo e o medroso, entre a ansiedade e o ansioso? A nossa visão é a visão ilusória do tempo para resolver isso. Isso que está agora aqui. Notem a ilusão. Esse tempo é só uma fantasia, uma imaginação criada pelo pensamento. Não existe esse depois do instante presente. Não existe esse amanhã para resolver o medo agora, o sofrimento agora, a ansiedade agora. A presença do eu, que é o sofredor, que é o medroso, que é o ansioso, ele está agora se revelando quando esse aspecto da experiência está presente. Não há separação. Mas reparem o truque do ego, deste pensador. Ele está idealizando um futuro. Ele está idealizando o amanhã para resolver isso. Esse amanhã está dentro desse tempo psicológico. Esse futuro está dentro desse tempo psicológico. É o pensamento que tem produzido essa qualidade de tempo, que só existe sendo o próprio pensamento. Assim, esse pensamento é o tempo. Então, não há separação entre o tempo e o pensamento. E o tempo e o pensamento é uma imaginação. Agora, notem, esse pensador, quando ele está presente, o pensamento está presente. O tempo está presente. A imaginação está presente. Mas se eliminamos esse pensador, esse tempo psicológico desaparece. Esse amanhã psicológico desaparece. Esse futuro psicológico desaparece. Assim podemos lidar com esse momento, com a experiência, com o que ela representa nesse instante. Assim estamos lidando com o que é, não com o que deveria ser, com o que poderia ser, com o que será. Estamos lidando com o que é. Podemos eliminar esta separação. Quando eliminamos o pensador, eliminamos o tempo. E se eliminamos o tempo, eliminamos essa separação, porque não há mais este sofredor no sofrimento, este medroso no medo, este ansioso na ansiedade. Estamos num direto contato com a experiência,
E esse direto contato com a experiência é o fim para essa experiência. Observe isso, investigue isso, se aproxime e olhe diretamente para isso. Não fique nessas palavras. Perceba por si mesmo, compreenda por si mesmo o que estamos colocando aqui. Entre num direto contato com a experiência, sem esse centro, sem este pensador. Entre num direto contato com a experiência, mas não coloque esse experimentador que dá o nome para a experiência, para esta forma de sofrimento, chamando de medo, de ansiedade, de angústia, depressão. Veja, essa é uma forma completamente diferente de nos aproximarmos daquilo que aqui está. Porque nós nunca nos aproximamos disso de verdade. Nós nomeamos para controlar, para tentar se livrar, para tentar fazer algo com isso, ou para explicar para nós mesmos. Por isso, nós nomeamos a experiência. Então, reparem, é um grande equívoco nosso. É um grande erro classificarmos, nomearmos, porque a nossa inclinação é de fazer algo com isso. Tudo isso é um grande jogo do próprio ego, deste pensador. Na verdade, o pensador faz tudo isso para se sustentar, sendo esse pensador. O pensador faz tudo isso porque isso é a continuidade deste eu, deste ego. O resultado disso é que não nos libertamos do sofrimento. Ficamos nomeando e procurando controlar isso. Então, em geral, nós fazemos duas coisas: ou buscamos nos livrar, por isso perguntamos como se livrar, ou como me livrar da inveja, como me livrar do medo, como me livrar da ansiedade. Ou procuramos um expediente de fuga, de escape para esta condição psicológica. Perceba, estamos sendo bem direto com você. Quando nos sentimos desconfortáveis, em dor, em razão de um sofrimento, nós procuramos lidar com isso, ou tentando se livrar da experiência. Quando tentamos nos livrar disso, estamos confirmando a presença desse ego, deste eu, deste pensador. Estamos confirmando a presença desse experimentador para se livrar da experiência. Ou procuramos fugir disso. Assim, temos diversos expedientes de fugas psicológicas desta dor, deste sofrimento. Assim, nós precisamos do tempo que o pensamento constrói para realizar isso. Então, fugindo ou procurando se livrar, nós precisamos de uma ideia, de um conceito que o pensamento formula para lidar com essa experiência. De qualquer forma, não entramos em contato direto com isso. O pensamento pode dizer: amanhã ficarei livre. Ou o pensamento pode encontrar alguma coisa para substituir, para colocar no lugar dessa experiência dolorosa de sofrimento psicológico. Então o pensamento diz: vamos beber? Vamos assistir um filme? Vamos passear? Vamos namorar? Assim, há diversas formas de fugas do sofrimento, do medo, da ansiedade. Mas isso vale também para a angústia, para a depressão, para o sentido de solidão,
esta dor presente nessa assim chamada solidão. Então, estamos sempre procurando uma forma ou outra de nos livrarmos ou de escaparmos deste sofrimento psicológico. Ter uma aproximação, um olhar livre deste centro, deste eu, é algo possível quando há a verdade da revelação, da compreensão desse processo de separação, de dualidade. A ciência da realidade deste ser, da verdade do seu real ser, da realidade divina que você traz, que você é. Quando o eu, o ego, não está, é a realidade da não dualidade. Na Índia, isso é conhecido por Advaita, a não separação. A não separação, esse natural estado de ser, onde a única realidade é a realidade divina, é a realidade de Deus. Isso na Índia é conhecido por Advaita, o primeiro sem o segundo. Esta é a verdade que somos. Esta é a natureza divina que trazemos. Ela não carrega nenhum desses quadros de infelicidade psicológica. O ser humano vive dentro dessa condição porque ele não conhece a verdade sobre ele. O despertar do seu ser, alguns chamam isso de iluminação espiritual, o despertar de sua natureza divina é a ciência da não dualidade, que é Advaita, a não separação. Nós temos aprofundado isso aqui com você, através da ciência da aproximação do autoconhecimento, da verdade do autoconhecimento e da real meditação. Isso ocorre em encontros online que nós temos aqui. Eles ocorrem nos finais de semana. Você tem aqui o nosso link do WhatsApp para aprofundar isso. É algo completamente diferente de simplesmente assistir um vídeo sobre isso. Descobrir a ciência da arte da meditação. Dentro desses encontros online, nós temos a presença de algo muito maior do que você encontra aqui nesses vídeos. Você tem na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Temos encontros presenciais, temos encontros como retiros, para aprofundarmos isso. Um contato direto com a verdade do seu ser é algo fundamental. A única coisa na vida é realizar o fim para toda forma de sofrimento, para toda confusão, para toda desordem. Esse encontro com a verdade de Deus, com a verdade do seu ser, é a constatação da felicidade. Então, esse encontro é um constatar da verdade divina que está presente quando algo fora de tudo aquilo que a mente egóica, que o ego conhece, quando esta realidade se mostra, aquilo que é desconhecido, que é inominável, que é indescritível, se apresenta. Então, se esse é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite para participar de um desses encontros. Além disso, já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. Já deixa o seu like e aproveita e já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Estamos tratando da realidade do ser, que é a realidade de Deus, que é a verdade do seu ser. A única realidade presente em toda a existência é a verdade da Advaita, da não separação, da não dualidade,